Você já parou para pensar como a igreja mantém essa unidade desde os tempos de Cristo até hoje? A resposta está, gente, num dos ensinamentos mais extraordinários da nossa fé católica, que é a sucessão apostólica. Então se prepara para descobrir comigo aqui um dos maiores segredos da história da igreja. E entender essa sucessão apostólica não é apenas você aprender um pouco mais sobre a história da igreja, é descobrir como a sua fé de hoje está, sim, conectada diretamente a Jesus e aos apóstolos do Cristo. E isso traz segurança, isso traz profundidade, isso traz clareza para a sua vivência cristã. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou João Cláudio Rufino, doutor em Teologia Bíblica pela PUC de São Paulo, professor nessa mesma faculdade de teologia e apaixonado pela riqueza da nossa fé católica. E aqui nesse canal a gente desvenda temas bíblicos, temas teológicos com profundidade, com clareza. Então vamos juntos. A sucessão apostólica é um tema central para que a gente possa entender a Igreja Católica como um corpo vivo, o corpo místico de Cristo. E tudo vai começar, sim, na Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, a gente encontra as palavras de Jesus a Pedro. Lembra? Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo isso está em Mateus 16, versículo 18. E aqui nessa passagem, Jesus não só está estabelecendo Pedro como líder, mas também ele está fundando uma igreja com continuidade. Ele entrega, por exemplo, as chaves do reino, símbolo de autoridade que não acaba com a morte de Pedro. Pois é, esta autoridade é transmitida aos seus sucessores. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, significa, na continuidade da história isso vai ocorrer. E essa continuidade está presente, portanto, desde o início. Quando a gente olha, por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, depois da morte de Judas, os apóstolos vão escolher Matias como sucessor. Lembra que eles falam, é necessário que um de nós seja testemunha da ressurreição, isso em Atos 1:22. Esse gesto vai refletir, sim, essa intenção de manter a missão de Cristo viva através dessa transmissão do ministério apostólico. O próprio apóstolo Paulo vai reforçar esse fundamento quando ele diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo, ele vai dizer, como essa pedra angular. Lembrem, isso ele fala lá em Efésios 2, versículo 20. Então a sucessão apostólica não é só um detalhe histórico, mas é uma garantia bíblica já, de que a própria igreja vai continuar a missão dos apóstolos, que é liderada pelo Espírito Santo, que age, portanto, em cada sucessor. Está entendendo como isso é importante? E se você está aprendendo aqui algo novo no dia de hoje, algo profundo, já se inscreve no canal, deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo. Tem muito mais coisa vindo por aí para a gente aprofundar nessa nossa rica fé católica. Então vamos continuar aqui o conteúdo. Bom, a sucessão apostólica, ela não é apenas algo que está posto dentro do registro das Sagradas Escrituras. Está também em outros escritos posteriores, mostrando que há uma prática viva da igreja desde os primeiros séculos nesse processo de sucessão. São Clemente de Roma, por exemplo, lá no final do século I, quando ele escreve uma carta aos Coríntios, e aqui eu só quero dizer, não é, gente, a carta que está na Bíblia aos Coríntios. A gente tem a carta número 1 e a carta número 2, que são escritas pelo apóstolo Paulo. Aqui eu estou falando de São Clemente de Roma. Olha só o que ele vai dizer, abre aspas. Os apóstolos previram, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
que surgiram contendas por causa do cargo episcopal. Vamos lá, cargo episcopal aqui, gente, é do bispo, tá bom? E ele continua. Por isso, designaram seus sucessores. Olha só que interessante. Então, no segundo século, também haverá um registro importante dessa sucessão apostólica. São Clemente escreve no final do primeiro. No segundo século é Santo Irineu de Leão. Enfrentando, inclusive, heresias gnósticas, ele declara o seguinte, abre aspas, podemos enumerar os bispos que foram estabelecidos pelos apóstolos e os seus sucessores até os nossos tempos. Ele escreve isso nessa obra chamada Adversus Hereses ou Contra as Heresias. Então ele destaca aqui a importância da Igreja de Roma, inclusive nessa mesma obra, como a guardiã dessa unidade, dessa verdade apostólica. Olha que coisa maravilhosa! E isso continuou ao longo de toda a história. E, inclusive, o Concílio Vaticano II vai reafirmar esse ensinamento num documento maravilhoso chamado Lumen Gentium, onde lá está dito, abre aspas, a sucessão apostólica pela qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua na igreja até o fim dos tempos, é transmitida pelos bispos através da imposição das mãos. Isso está na Lumen Gentium, no número 20. Então, a sucessão apostólica não é apenas uma linha de liderança, mas é um meio pelo qual o próprio Espírito Santo guia a igreja, garantindo assim que a doutrina, os sacramentos, a comunhão sejam preservados. Então, a sucessão apostólica é mais do que uma ideia, é a garantia de que a igreja de hoje é a mesma que Cristo fundou. E, portanto, ela vai preservar a unidade, a verdade, a santidade da igreja, conectando cada um de nós aqui diretamente ao próprio Cristo. E ao participar da Igreja Católica Apostólica Romana, você está unido a uma corrente viva, que remonta aos apóstolos aquilo que é eterno, gente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E se esse vídeo abriu a sua mente, abriu o seu coração para essa riqueza da nossa fé, não se esqueça. Deixa aqui o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, familiares. Pega o link, manda lá nos grupos de WhatsApp, faça isso. Vamos levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!